Beleza. Hoje é dia de festa. Hoje é dia de festa. É dia de jogar flores no mar. É dia de dar presentes para Iemanjá. É dia de jogar flores no mar. É dia de dar... Boa tarde. Nós estamos muito entusiasmados por esse evento, por esses encontros que nós estamos chamando de colóquio transdisciplinar, percursos poéticos de saberes. Esse é um evento promovido pelo curso de dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele está sendo coordenado por mim, pelo professor Jair Felipe Bonato Uman e pela professora Laura Bauerman. E então eu já passo de imediato a palavra para eles fazerem uma pequena saudação inicial aí para a gente iniciar a nossa conversa, o nosso encontro de hoje. Oi, gente. Eu só vou dar um oi mesmo, porque, enfim, eu vou falar um pouquinho mais depois, então só vou dar um oi. Oi, então eu estou junto nesse evento, né, pensando como é que a gente pode fazer algo diferente com essa situação que a gente está e com essa demanda de andar com o ensino remoto. Então a ideia, eu acho que já para seguir dessa apresentação, é discutir um pouco com vocês quais são os caminhos possíveis dessa formação a partir de encontros com uma percepção ampliada sobre temas que são importantes na formação em dança. Tá bem? Acho que é por aí. Certo. Também nós temos como as monitoras das disciplinas, né, Laura e Jair, a Ananda e a Kinaê. Isso. Apresentar as gurias aí que estão dando a super força aí, a Kinaê e a Ananda, estão nas pilotagens escondidas por aí. Então já agradecer pela força, né, porque isso é fundamental. Olha, Ananda. Certo. Então, o projeto Percursos Poéticos de Saberes, ele é composto por 5 encontros. O primeiro encontro é hoje, que nós estamos chamando de preâmbulo, né, que é o pontapé inicial, que nós vamos falar um pouco sobre essa ideia, né, que nos motiva a fazer esses encontros, né, e o tema que vai ser abordado pelo professor Jair, que é a transdisciplinaridade. Nós também, depois desse nosso primeiro encontro, nós temos ainda mais 4 encontros. Na próxima semana, no dia 25, o tema é Corpo e Amor. Depois, em março, nós vamos falar sobre o corpo e o tempo. No mês de abril, corpo e espaço. E durante o mês de maio, nós vamos encerrar com corpo e poética. Então, são temas que nos permitem expandir, né, o nosso conhecimento, a nossa produção de conhecimento. E a ideia é que esses encontros, eles sejam mediados, eles sejam guiados por 2 vias de comunicação. Uma que é em que predomina o discurso narrativo, e a outra em que predomina o discurso da produção artística, seja ela o teatro, a dança, as artes visuais, a performance. Então, a ideia é que haja 2 vias de comunicação que abordem esses grandes temas e que falem aí um pouco sobre essa questão desse conhecimento expandido, né? Essa ação, esse campo que está em movimento. Bom, então esse projeto,
ele surge de um desejo de pensar a produção de conhecimento para além do campo disciplinar. E aí eu quero propor, então, inicialmente, para vocês um exercício de contemplação, um exercício de apreciação. E esse exercício de apreciação, de sensibilização, ele nos indica muito sobre como nós estamos pensando esses encontros. Então, eu vou compartilhar com vocês uma imagem na tela e eu quero que vocês, convidar vocês a se conectar com essa imagem, a olhar para os detalhes, para as cores, ou seja, convidar mesmo para esse exercício de percepção, para essa ação de sentir, de pensar e de avaliar junto com essa imagem. Então, eu vou deixar um tempo, uma primeira imagem na tela, e aí nós vamos respirar junto com essa imagem, né, nos conectar com essa imagem, e depois eu vou passar para uma segunda imagem. Depois eu retomo a minha fala com as duas imagens em paralelo, e aí a gente dá continuidade a esse exercício. Bom, vamos lá. E agora, então, eu convido vocês a perceber, a pensar, a apreciar a segunda imagem. Bom, na tela agora nós temos as duas imagens. E essas duas imagens, elas expressam como os saberes podem ocupar espaços expandidos. Elas são modos de compor campos de ação. Como os conceitos podem reverberar em diferentes instâncias. E o próprio modo como a primeira imagem foi organizada, foi criada pela artista Gail Trevisan, e depois o modo como um recurso do acaso que o professor Jair utilizou na mesma imagem, muda esse cenário, esse campo de ação. Há um deslocamento, né, desse olhar e desse que expande, que nos coloca num outro contato, né, num outro exercício de sensibilização. Ambos os campos, então, aqui eu acho que já indicam caminhos para pensar o conhecimento. E é a partir dessa provocação que eu quero convidar, então, o Jair a começar a iniciar esse diálogo conosco, falando desses campos de conhecimento, desses campos expandidos, disso que nos move enquanto seres, né, nessa existência em busca de novos saberes e de construção de conhecimentos. Jair, a palavra está contigo. Então, oi,
de novo. Agora um oi que vai durar um pouquinho mais do que um oi, vocês me conhecem, enfim. Rubi, tu tá gravando e tu tá gravando fixado em mim? Se as pessoas abrirem as câmeras, não vão aparecer? Então, assim, se vocês quiserem abrir as câmeras, eu vou gostar de falar para vocês. Eu sei que eu tô rompendo com o protocolo, assim, mas estava tão quente com vocês aí. Então, quem quiser abrir sua câmera, pode abrir. A Ruby já garantiu lá a tecnologia necessária. Beleza, quem não quiser, super tranquilo, ou não puder. Enfim, então, gente, eu vou contar um pouquinho dessa imagem e disso que a Ruby perguntou para mim, enfim, sobre o acaso, né? Se é isso. Eu gosto muito, muito do acaso, assim. Eu gosto muito dessa palavra. Depois eu vou falar de uma outra palavra também, que eu também gosto muito e que já apareceu aqui. Mas sim, quando eu fui tratar a imagem aquela inicial da árvore, que foi a imagem que chegou pra gente, eu fui para um editor de imagens. O meu conhecimento de edição de imagem é muito pequeno. E eu fiz alguma limpeza rápida na imagem, assim, enfim, porque a gente escaneou a imagem, precisou de alguma limpeza rápida. E aí eu pensei em dar uma mexida na imagem só para brincar. E algo em torno, sei lá, de 3 ou 4 minutos saiu aquilo. E aí eu olhei e disse, bom, é isso aí. Depois eu fui tentar refazer e eu nunca mais consegui refazer nem próximo daquilo, enfim. Eu sabia mais ou menos o caminho que eu estava indo, eu sabia o que tinha em jogo ali e onde poderia levar, mas isso tem um grau enorme aí do que a gente pode chamar de acaso, ou em uma outra via, ou caminhando com outros passos, a gente pode chamar também de sincronicidades, bom, como chegou naquilo, que aquela imagem era, se eu tivesse que descrever uma imagem, porque a gente pensa do evento, é essa imagem, enfim, e ela foi buscada, óbvio, mas como que foi esse salto para chegar na imagem? Porque foi um salto, não foi por um conhecimento técnico da ferramenta, dizer, não, agora eu vou colocar a coisa assim, não. Tinha um filtro, o filtro estava meio pronto, filtro que eu nunca mais achei depois, e aí a coisa surgiu. Importante, acaso, sincronicidade, seja lá como a gente for chamar isso, não caminha sozinho. Não é, tropecei em cima, não é. Tem investimento aí. Claro, tem uma imagem. Primeiro que tem uma imagem inicial. Depois que tem um conceito muito bem trabalhado por trás que a gente já vinha trabalhando. Então, assim, se é só o acaso, se é só a coisa aparece na tua frente, tu nem nota que a coisa apareceu porque ela não faz o menor sentido. Então, assim, eu vou falar muito de dois polos hoje que eles são opostos complementares, certo? E assim, cada vez que eu falar nesses dois polos, vocês vão dizer, tá, mas tem muita coisa entre isso. Sim, eu estou jogando para dois polos, certo? Então, numa mão tem isso da inspiração, do entusiasmo, e eu vou voltar no entusiasmo daqui a pouco. E na outra mão tem sim o conhecimento técnico, tem o trabalho, tem... eu costumo dizer que caminhar por essas vias onde a inspiração faz muito sentido é muito mais difícil do que levar uma vida extremamente ordeira. Então, assim, aí eu já posso falar em dois polos, um polo hiperpoético e um polo hiperprosaico. Eu estou trazendo o hiper aqui para a gente criar uma caricatura disso, certo? Enfim, exagerar os dois polos. Então, assim, eu particularmente, eu sei que talvez não pareça, mas eu me sinto muito mais seguro andando num polo hiperprosaico, andando com a coisa na caixinha, eu me sinto muito mais seguro, é muito mais fácil para mim, mas não chega às vezes, não é onde eu me encontro, não é onde eu me realizo, não é onde a coisa acontece para mim, isso e em alguns momentos, enfim, isso não é sempre, não é, a coisa acontece para mim quando sim, tem o investimento, tem o trabalho, tem a dedicação, tem a técnica, tem a busca, tem, enfim, sim. Mas
o sistema lógico, racional, pisca uma hora e aí entra a porção caótica da coisa. E aí vamos chamar outros dois polos aí, um polo de ordem e um polo de caos. Mas eu vou voltar, eu tô indo no preâmbulo, certo? Tô aquecendo ainda. Eu vou chamar a palavra que a Ruby trouxe lá no início, dizendo que a gente está muito entusiasmado. Adoro essa palavra, adoro a palavra entusiasmado. O entusiasmo vem de entel, né? De Deus, tel, Deus. A gente pode andar um pouquinho nessa etimologia e desdobrar ela em outras coisas, e aí vai chegar em luz, em conhecimento, em coisa assim, mas eu quero pegar essa via interpretativa, porque a interpretação desse ato de trazer Deus, que é muito parecido com inspirar, né? Que é trazer o fogo, inspirar, movimentar o pyrrhus. Então eu gosto muito dessa ideia de movimentar esse Deus, esse enteos, e entusiasmar-se, o ato de movimentar esse Deus para dentro, né? Eu gosto muito disso. Na verdade, talvez não seja a melhor proposta o movimentar o Deus para dentro, e sim movimentar o Deus de dentro. Ele já está, enfim, já é. Enfim, Deus, lato sensu, cada um signifique Deus como significar, e possivelmente nós estamos em 37 pessoas, nós temos 37 possibilidades de Deus aqui, pelo menos, certo? Talvez algum de vocês tenha 2 ou 3 possibilidades de Deus. Para mim, Deus tem muito a ver com isso, desse melhor, esse mais precioso, esse mais inteiro que habita, enfim, em mim, algo assim. E a transdisciplinaridade, e aí lá no início estavam acontecendo algumas músicas, rolando algumas músicas, e enfim, as músicas tinham alguma coisa de movimentar as questões nos seus temas, as questões de espiritualidade, de diversas ordens, enfim, de diversos movimentos. A espiritualidade, olha aí. A transdisciplinaridade chama atenção para essa presença do que pode se chamar do sagrado. Eu gosto muito de chamar do sagrado também no seio acadêmico, no seio da ciência. Como isso? Mas o sagrado, enfim, da religião, pode ser, mas pode não ser. O sagrado tem a ver com isso, com esse com essa minha ligação, com a honra que eu tenho, com essa minha ligação, com essa minha dedicação, com o que eu faço, com o que eu proponho. O sagrado, para mim, está ligado diretamente à ética, por exemplo. O sagrado, para mim, está diretamente ligado a uma dedicação a um trabalho, a uma dedicação a uma escrita, a uma leitura, a estar presente. Então, assim, e em momento algum isso tem alguma conotação religiosa e nem precisa ter. Mas se tiver, pode ter também, certo? Então, isso é uma coisa importante. Aí eu já estou dando algumas... abrindo um pouquinho sobre o que esse termo transdisciplinaridade vai provocar, e provocou, e está provocando até então. Eu estudo a transdisciplinaridade há um tempo já. A primeira pessoa que me provocou olhar essa coisa com esse nome foi o professor Mauro Posati. Eu falo bastante do professor Mauro. O professor Mauro foi uma pessoa que influenciou muito a minha trajetória acadêmica, a minha trajetória de vida, porque elas não são descoladas, né? Isso é outra coisa importante. O professor Mauro era professor, era porque se aposentou, professor da URGS, ele era da medicina, mas ele dava uma disciplina na educação física. Eu conheci o professor Mauro na educação física e virou a minha cabeça de ponta cabeça quando eu conheci algumas coisas que ele trouxe, enfim. O professor Mauro tem alguns livros escritos, enfim, vale a pena espiar um pouquinho. E ele foi quem me disse a primeira vez que existia uma coisa chamada isso, transdisciplinaridade. Isso deve ter sido lá em... Nem sei se eu conto, né? Vou denunciar um pouco da idade, mas deve ter sido lá em 99, por aí. E a partir daí esse negócio grudou em mim e eu grudei nesse negócio. E eu fui desdobrando isso em outras possibilidades, até que chegou um tempo que eu enjoei um pouco disso, eu esqueci, e hoje eu vejo isso como fundamental no processo de deixar alguma coisa maturando. As coisas precisaram ir para dentro de um barril de carvalho e eu colocar no escuro e deixar quieto. Então teve um tempo que eu fui para outro lado, conversar de outras maneiras. Evidente que isso nunca saiu da minha prática.
tá impresso em mim de uma maneira que não tem mais como tirar. Até porque penso eu que chamar de transdisciplinaridade, eu descubro a transdisciplinaridade depois, enfim, e qualquer um de nós, né? A gente vai descobrindo as coisas depois de já estar caminhando, né? Inclusive o preâmbulo que vem antes de caminhar, ele já é caminhar, né? Então, enfim, já tem movimento nisso. Então, a transdisciplinaridade, para mim, eu acabo achando alguns nomes para algumas coisas que já povoavam de alguma maneira em mim. Claro, outras coisas muitas vão entrar e aí vão aprofundar e vão se desdobrando. A transdisciplinaridade, tem alguns textos que são fundamentais para quem quiser entender um pouco mais sobre transdisciplinaridade. No Brasil, especificamente, tem duas pessoas que escrevem sobre transdisciplinaridade que eu gosto muito, tem várias outras pessoas, mas duas que eu gosto muito, que é o professor Ubiratã D'Ambrosio. Tem o livro dele que chama, tá aqui do meu lado, que chama Transdisciplinaridade, é o professor Ubiratã D'Ambrosio. Eu gosto muito, eu acho que talvez o professor Ubiratã seja uma das pessoas que mais escreve de maneira transdisciplinar, sobre transdisciplinaridade, porque não necessariamente, esses dias eu estava andando pela internet, já faz algum tempo, e eu vi um evento que era algo tipo, sei lá, um simpósio interdisciplinar sobre transdisciplinaridade. Bah, quando eu vejo o nome desse negócio, eu penso, sim, essas pessoas entenderam, porque não quer dizer que é transdisciplinar. Não consigo, não dá, não. Então a gente está caminhando para, ok, perfeito, maravilha. Então assim, mas o professor Ubiratã, eu acho que ele escreve de uma maneira transdisciplinar sobre transdisciplinaridade. Às vezes fica bem difícil de ler o texto dele, por isso, porque a gente tem que entrar no movimento do texto. Não é só juntar uma palavra depois da outra e ela... Não, precisa entrar, precisa se... É como ler Guimarães Rosa, precisa se relacionar com aquilo de uma outra ordem, que não é só a ordem de colocar uma palavra do lado da outra e o que significa uma palavra depois da outra. Então, eu sei que ler não é só isso, mas se a gente usar só uma interpretação pura da coisa, da lógica, não dá. Tem que se envolver mais com isso, com o texto dele. E um outro professor é o professor João Bernardes da Rocha Filho, vai estar com a gente, vou dar um spoiler já, não era para dar, né, mas vai estar com a gente aqui no evento, também escreve sobre transdisciplinaridade, um cara incrível, genial, assim, influenciou muito também, principalmente os fazeres do professor João, certo? E o grande texto da transdisciplinaridade, que não dá para fugir, não tem como fugir dele, é impossível falar sobre transdisciplinaridade sem passar por esse texto aqui, que chama O Manifesto da Transdisciplinaridade, do Basarab Nicolescu. O Basarab, ele é romeno, está radicado na França há muitos anos, é físico, por isso é um físico escrevendo. Então, assim, quem for entrar na leitura já entra pensando, olha, é um físico, uma pessoa com uma capacidade de uma escrita profunda, bastante difícil. Hoje em dia a gente está escrevendo coisas mais rápidas, porque enfim, para chegar, para andar isso. O professor Basarab, ele tem uma escrita muito mais densa, assim, então eu gosto disso, mas às vezes cansa bastante, assim, mas é fundamental, certo? Então, se eu disser, bom, tem que escolher alguma coisa, por aqui tem que passar, certo? Então, assim, porque aqui ele vai trazer, e aí já vão começar a falar, enfim, o que é efetivamente a tal da transdisciplinaridade. Ele vai trazer isso. Bom, o que é a transdisciplinaridade? E uma das coisas que está muito presente na própria transdisciplinaridade é uma ideia que paira, é um cheiro no ar que paira, e isso é fundamental no seio da coisa, que não tem como a gente, hoje em dia, com o que a gente já avançou, entender que as definições estão fechadas e pronto. Então, assim, a transdisciplinaridade está em processo e espero que fique para sempre, certo? De movimento. Mas, pensando em transdisciplinaridade na palavra, eu acho que ela já é bastante autoexplicativa, e a explicação que eu mais gosto da transdisciplinaridade
quando eu tenho um momento muito rápido para falar, eu tenho que falar muito rápido, a transdisciplinaridade, ela diz respeito daquilo que está nas disciplinas, entre as disciplinas, através das disciplinas e além das disciplinas. Então, nas, entre, através e além. Ou seja, ela diz respeito, quando as pessoas dizem, o pessoal que fala sobre transdisciplinaridade quer explodir a estrutura disciplinar. Não, muito pelo contrário. Se fosse para explodir as estruturas disciplinares, seria chamado indisciplinaridade e não transdisciplinaridade. A ideia é tu precisa da estrutura disciplinar para transcendê-la, porque senão não tem o que transcender. Então, se valoriza muito os conhecimentos disciplinares, se valoriza muito tudo aquilo que a gente fala, enfim, que a física newtoniana nos levou, que o pensamento de René Descartes nos levou, de uma hiperespecialização, de um conhecimento objetivo muito forte, que a gente levou isso por um exagero absurdo. A transdisciplinaridade, ela só é possível de se pensar nela a partir daí. Se não tivesse esse movimento, talvez não seria possível de se pensar nela. Então, ela é fundamental. Então, assim, o que eu gosto de falar? Eu gosto de pensar, vamos falar da estrutura universitária, eu gosto de pensar a estrutura universitária como hiperdisciplinar. E aí eu fico um pouco mais calmo com isso. Porque quando tu provoca um abalo nas disciplinas e na certeza de cada disciplina enquanto um âmbito único, fechado, com as fronteiras fechadas, herméticas em si, e dando conta de si mesmo, e aí tu chama isso de hiperdisciplinar, então quando tu vai abalar isso e dizer, bom, mas é assim mesmo, ela não conversa com outras possibilidades, e eu não estou falando só outras possibilidades de disciplinas, porque aí ficaríamos ainda na interdisciplinaridade, com outras possibilidades quaisquer. Por exemplo, enfim, como que saúde, como que pandemia, como que amor atravessa uma disciplina, sei lá, de fisiologia da dança, de danças populares, de clássico, enfim, de estética. E para além de uma possibilidade que eles dizem, não, tá, amor, bom, então a gente vai lá, vamos estudar Platão, vamos estudar, e aí a gente vai trazer para cá, e a gente... Não, quando eu chamo amor, e quando eu estou pensando no sentimento, como, sei lá, as borboletas no estômago, ou sei lá, os cupins na cabeça que o amor vai nos provocar, como que isso interfere diretamente no meu objeto, sei lá, de pesquisa, ou na minha ação acadêmica, ou na minha formação enquanto professor. Isso a transdisciplinaridade vai chamar algumas coisas aí. Então, o termo transdisciplinaridade, ele vai nos apontar para essa possibilidade do que está entre, além e através e além das disciplinas, certo? Como eu falei das questões do sagrado, como eu falei, enfim, diversas questões que poderia trazer aqui, chamando esse além, certo? Porém, tem 3 princípios fundamentais na transdisciplinaridade que têm que ser observados e que em todos os documentos da transdisciplinaridade eles são reforçados, porque senão pode parecer que a transdisciplinaridade é uma abertura para tudo e qualquer coisa, e não é. Esses 3 princípios são rigor, abertura e tolerância, certo? Então, assim, e tudo merece, então, não poderia ser revisto isso? Tudo tem que ser revisto para sempre. E isso está presente na fraternidade. Mas eu gostaria que, principalmente, a ideia do rigor. As pessoas que eu gosto mais de me vir, professor Bassarrasco, tem esse rigor absurdo, assim, extremo, para não parecer que a coisa pode ser qualquer coisa. Certo? E antes disso, quando o professor Nicolas Kuhn vai falar sobre a transdisciplinaridade, ele vai falar, eu estou condensando um monte de coisa agora no início, quem me conhece sabe que eu gosto de pegar e jogar um monte de coisa para cima no início, e aí depois essas coisas vão caindo, uma vai cair mais pesada que a outra vai ficar
planando no ar, vai ter alguma que vai pegar o vento, vai sumir. E aí depois, conforme essas coisas vão caindo, a gente vai puxando algumas, vai trazendo algumas aqui para a tela para bater um papo sobre elas. Mas o professor Nicolescu vai trazer o que seriam axiomas, pontos de partida que seriam, enfim, na época, inquestionáveis, ou que seriam basilares para o estudo, para o desenvolvimento de uma metodologia transdisciplinar, ou para alcançar uma perspectiva transdisciplinar, que seria a observância de 3 fatores, que é os níveis de realidade, a lógica do terceiro incluído e a complexidade. Qualquer texto que vai falar sobre transdisciplinaridade, quando for se referir à transdisciplinaridade, vai falar dessa tríade que caminha junto com a transdisciplinaridade. Não vai ter como, é impossível dar conta de qualquer coisa. Se eu disser assim, eu vou falar, sei lá, falar sobre a minha vida, que é uma coisa, enfim, ínfima e irrisória perante tudo isso que a gente está falando, não dá, uma hora não dá, nunca dá. Mas essa sensação de nunca dar, ela é ótima, porque nos deixa... Então a ideia é, não vou encerrar aqui, eu não vou dizer, então o conceito é 2 pontos, parará, parará, não penso que existe, não existe possibilidade disso. Eu vou movimentar o que isso movimenta em mim, certo? Então, eu vou falar muito rápido, de uma maneira extremamente leviana, dessas 3... algumas pessoas vão chamar de pilares. Eu não gosto muito da ideia de pilar. Pilar me dá uma outra ideia. Eu gosto, enfim, sei lá. Mas por onde eu vou começar? Vou começar pelos níveis de realidade, talvez. Uma das coisas importantes de observar na transdisciplinaridade, e o professor Basarab Nicolescu vai falar muito do ponto de vista da física, e ele vai relacionar principalmente a física da mecânica clássica e a física quântica. Eu sei que os estudos da física quântica, eles caíram num lugar perigoso, assim, porque se fala de física quântica para justificar coisa que não tem absolutamente nada a ver com física quântica. Assim como a transdisciplinaridade já passou por isso, e vários outros termos de outros nomes. Por exemplo, um nome que eu vou falar logo aí, Edgar Morin. Colocaram coisas na boca do Morin que, enfim, mas isso acontece. Mas, enfim, o professor Nicolescu vai falar dos níveis de realidade a partir da ideia de que a realidade, primeiro que a realidade é quase inconceituável, certo? Depois, que quando a gente começa a falar sobre o que é realidade, o que é real, e num exercício, enfim, de tentar falar sobre isso, é importante observar, e é muito caro para a transdisciplinaridade observar que existem distintos níveis de realidades. E são níveis onde as leis fundamentais em um nível de realidade são absolutamente distintas de um outro nível. Não fazem sentido algum. Por exemplo, isso às vezes, e aí no estudo da física não é a minha área, então eu só vou citar muito rapidamente, mas quando a gente olha para o macrofísico e quando a gente olha para o microfísico, o nível quântico, tem leis que não são correspondentes aí. Tem leis que não dá para levar de um lugar para o outro, não passa. Não, a tradução não é cabível. São necessárias outras leis, certo? Eu estudo na minha pesquisa sobre estados de consciência. E outro dia, num grupo de discussão que eu participo, uma pessoa perguntou, a pessoa disse, eu estudo estados ampliados de consciência, enfim, em diversos âmbitos, mas essa pessoa estudava especificamente no coma, no estado de coma. Então, esse pesquisador, ele me perguntou como que para mim fica a questão do tempo, que é o nosso segundo movimento aí do colóquio, como que fica a questão do tempo nas distintas possibilidades de estados de consciência? Uma pergunta nossa, que requer, enfim, e a gente
é uma pessoa que não é luso-falante, enfim, então eu tinha que me expressar ainda em outro idioma, o que fica muito mais difícil ainda. Primeiro que eu tinha que criar toda essa ideia, e depois como traduzir isso da melhor forma possível. Mas o que eu penso é que a noção de tempo, ela funciona, e aí a gente vai ouvir os nossos comunicadores quando falar sobre corpo e tempo e ver o que eles têm para nos comunicar. Para mim, a noção de tempo, ela funciona segundo cada nível desses estados de consciência que a gente se encontra. Então, em um estado de consciência, o tempo opera de uma maneira. E aí vocês podem estar falando, sim, a nossa percepção do tempo. Até porque vem aquele exemplo clássico, né? O tempo para quem está esperando o ônibus é um, e para quem está com a mão escorada na chapa quente de um fogão é outro. Tem a ver com isso, mas aí a gente não ainda alterou as leis da coisa, mas tem a ver o tempo em si, na minha perspectiva, nos distintos estados de consciência, muda. Vamos esperar o que nós temos lá, e seguramente esse tema, eu já estou fazendo a propaganda do colóquio mais para frente, seguramente esse tema vem com uma pessoa que tem um estudo fundamental sobre tempo, então nós vamos ouvir o que essa pessoa tem a falar, mas para mim muda o tempo, muda essa coisa que a gente chama tempo, muda nos distintos níveis de consciência, e claro, a gente pode pegar níveis de consciências que estão muito próximos um do outro, como níveis de consciência que estão muito distantes um do outro, certo? Então, por exemplo, sobre níveis de realidade, vou ler uma coisa para vocês. A Queda do Céu, um livro escrito pelo xamã Davi Copenaua e por um antropólogo francês chamado Bruce Alpert, certo? A Queda do Céu. Em algum momento do livro, deixa eu achar aqui uma coisa boa de ler. Olha só, em algum momento do livro, o Davi Copenaua, que é brasileiro, um xamã Yanomami, está falando o seguinte: por fim, os espíritos se agrupam em torno da nova casa do iniciando e vão entrando um a um pela porta onde desemboca seu caminho, como fazem visitantes por ocasião de uma festa real. Começam então sua apresentação no espelho da praça central, com movimentos muito lentos. Cada um dança e canta a seu modo. São enfeitados como convidados. O corpo pintado de urucum e decorado com desenhos pretos, braçadeiras cheias de caudais de arara vermelha e cabelos cobertos de penugem branca reluzente. Dançam numa luz resplandecente, agitando graciosamente palmas novas desfiadas de um amarelo brilhante. Entoam sem parar, um depois do outro, cantos muito, muito bonitos. E aí, o Davi Copenaua, e muito antes no livro ele já estava falando sobre isso, e ele segue falando sobre como os Shapiri, o que ele chama, tentando traduzir para a gente entender um pouco melhor, como espíritos, embora não é bem isso que ele quer dizer, e ele fala sobre isso, e os comentários também do antropólogo do Bruce Alpert vão falar sobre isso, mas é uma tradução que é para aproximar, para a gente que não entende, que não tem essa ordem no nosso vocabulário, possa entender um pouco melhor. Ele está falando de como esses espíritos dos xamãs constroem as suas casas. E ele descreve as casas, e ele descreve quantos andares tem, e ele descreve tudo. E no livro, que é um livro que ele está sendo reverenciado pela antropologia do mundo inteiro e por um dos maiores antropólogos do mundo, que é o Eduardo Viveiros de Castro, brasileiro, em nenhum momento está se dizendo que isso tem a ver com uma questão simbólica do xamã, ou que isso tem a ver com a mitologia, ou olha como eles pensam. Não, aqui isso é a realidade, isso é o real. Ele está descrevendo realidade. Ou seja, estamos falando de... mas para mim isso não faz o menor sentido, Jair. Eu não vejo isso e, bom, eu preciso ver, Não tem um aparelho que eu consiga medir esse negócio. Ok, esse é uma outra possibilidade. Agora, para essa pessoa que está descrevendo isso, ele está descrevendo
a realidade, certo? Então a transdisciplinaridade, ela vai trazer muito isso. E os estudos que vêm junto com a transdisciplinaridade, os estudos transpessoais, que vêm da psicologia transpessoal, da antropologia transpessoal, vão falar disso, que ao olhar para visões de mundos diferentes, talvez a nossa visão de mundo não vai ajudar muito. Porque a nossa visão de mundo vai carregado de algumas certezas e incertezas que talvez numa outra possibilidade isso não faça o menor sentido. Então eu costumo dar o exemplo de que em algumas tradições, aquela frase célebre, doutor, eu ouço vozes, em algumas tradições é, doutor, eu ouço vozes, oba, que bom! E o que essas vozes estão te dizendo? Que legal, nossa, vamos conversar sobre isso, queremos saber mais. O que vamos fazer? O que essas vozes estão dizendo para a gente fazer? Então, assim, e isso, já que eu falei na antropologia, a própria antropologia contemporânea está olhando de uma outra maneira hoje. Está olhando de uma maneira de, olha, isso é uma possibilidade do real. Isso é real. Certo? Então, eu estou desdobrando um pouco para tentar sair um pouco do campo da física sobre a questão dos níveis de realidade. O outro axioma seria, daqui a pouco eu vou correr um pouco, tá? Seria a lógica do terceiro incluído. Por quê? Porque a gente está acostumado com a lógica de existe essa mão e existe essa outra mão, certo? A existência de uma automaticamente nega que essa outra seja essa. Então, essa e essa é essa. E essa é não essa, certo? Isso no seio da transdisciplinaridade, existe a possibilidade, uma outra possibilidade de uma coisa de A e não A, não serem só coisas diferentes. De se poder olhar, se dá um exemplo que eu não sei se esse exemplo ajuda ou ele atrapalha, certo? Mas se tu pegar um bastão e tu olhar para uma ponta do bastão é azul, a outra ponta é vermelha, se tu olhar só para esse bastão projetado, tu vai ver um círculo vermelho. Se tu virar o bastão do outro lado, tu vai ver um círculo azul, certo? Porém, se tu olhar de cima, tu vai ver um bastão. Certo? Está mudando o ponto de vista para olhar. Por que eu acho que talvez esse exemplo não seja tão bom? Porque ainda a gente está falando de um mesmo nível de realidade. Certo? Tu pode dizer, não, mas isso é uma questão da perspectiva, é só mudar a perspectiva aqui. Mas quando tu começa a te relacionar com possibilidades que não necessariamente elas se excluam, numa ideia dialética, enfim, do bom, a gente vai confrontar duas ideias e daqui... e sim numa ideia, num movimento, aí o Morin vai falar mais disso, num movimento dialógico, onde essas oposições elas vão entrar aqui, elas vão entrar em contato e tá bem. E elas entraram em contato, e talvez elas se anulem, talvez elas não se anulem, talvez daí surja um novo, talvez daí venha a emergência de algo, mas talvez, e aí se vai explicar muito a partir dos níveis de realidade. Num outro nível de realidade, tu olhar para duas coisas excludentes não faça sentido. Essas coisas não se excluem, elas são exatamente a mesma coisa. Tu tá olhando para a mesma coisa num outro nível de realidade. Notem, quando eu falo do exemplo do bastão que muita gente gosta de dar, eu acho ele um risco, porque parece que eu estou falando só de uma mudança de perspectiva, num mesmo nível de realidade. Não, estou falando de uma mudança radical de tudo que se entende, enfim, como real, como possibilidade, certo? A lógica do terceiro incluído, para mim, é o mais difícil de compreender, e todo mundo, quando chega na lógica do terceiro incluído, dá uma travada, precisa de muito mais palavras, de buscar muito mais outros lugares para tentar dar conta, porque nós não temos, na nossa estrutura de pensamento,
É muito difícil explicar isso numa estrutura de pensamento lógico, racional, matemático, como a gente foi concebido e foi criado e culturalmente nos desenvolvemos e socialmente nos desenvolvemos. Talvez precise nos abalar, a arte talvez faça isso. Talvez outros movimentos vão nos fazer isso, vão nos tirar o chão, e aí tu não vai saber por onde caminhar. E talvez essa suspensão, talvez esse ficar sem voz, é isso. Então, assim, eu tô falando e falando e falando e falando, e talvez, porque não tem muito como falar sobre isso, talvez como experimentar. Tem lá os koans que vão nos movimentar. A poesia, eu gosto muito da poesia mística, eu gosto da poesia mística do Rumi, poeta lá de 1200 e alguma coisa. O Rumi me provoca algumas coisas. Para quem é da disciplina Seminário 1, eu coloquei uma poesia do Rumi lá, na voz do Roberto Crema, tem no Spotify. Se procurar Roberto Crema e Marcos Viana, vai chegar, são poesias místicas do Oriente em geral, mas tem algumas do Rumi. O Rumi me provoca isso com a poesia, dessa coisa que desloca a lógica, certo? A lógica que eu estou acostumado, porque é lógico também. A primeira vez que eu ouvi, num estado imersivo, tambores que tocavam numa perspectiva que eu não conhecia, que o meu ouvido brasileiro não conhecia, que era uma métrica muito diferente, eu ouvi e o meu cérebro pensou, tá errado. Eles estão errados. Porque aquilo não cabia na minha lógica. O meu cérebro não reconhecia aquilo como música, como uma organização musical. Eu precisei de um tempo nessa imersão para aquilo fazer, para aquele ciclo que eles estavam propondo, fazer uma. E aí, a partir de um determinado momento, abriu-se um pacote de informação. E aí, puf, tudo passou a fazer sentido, certo? Não é linear. Para mim, nesse caso, não foi linear, foi um salto. Aquilo não fazia sentido e de um momento para outro aquilo passou a fazer sentido. Estou tentando trazer mais um exemplo para a gente falar de uma coisa que para mim é muito difícil de falar, porque é muito difícil de... Tem uma filósofa brasileira, a Mar, eu não lembro o sobrenome dela, Mariana, é um sobrenome canadense, franco-canadense, depois eu coloco aqui no chat para vocês, que ela tem algumas palestras, mas se vocês botarem Lógica do Terceiro Incluído no YouTube, provavelmente vai chegar numa fala dela. Ela é muito boa, ela é muito cuidadosa com o que ela fala, eu gosto muito. E ela também para na Lógica do Terceiro Incluído, nesse mesmo... Não tem palavras para falar disso, certo? Mas a gente tenta, a gente se perde, a gente vai, a gente empurra e a gente... É mania de ter que falar sobre coisas que não dá para falar, certo? Nesse mesmo... Tô pensando se é no mesmo. Isso, nesse mesmo álbum que eu falei do Marcos Viana e do Roberto Crema, tem uma poesia muito bonita que eu não sei de quem é, que fala sobre o pó das palavras. Que o pó das palavras vai acumulando na gente e ele faz um convite a nos banharmos com o silêncio. Eu tinha pensado em botar essa poesia lá para o pessoal ouvir. Só que já ir convidando alguém a banhar-se no silêncio parece piada, né? Enfim, o Jair falador, enfim. Mas vamos adiante. E o que faltou dos axiomas? A complexidade. O grande nome... enfim, vale a pena, enfim, falar de nomes rapidamente para quem quiser aprofundar um pouco mais o estudo. Os estudos sobre a lógica do terceiro incluído, que o professor Basarab propõe, é principalmente a partir do Stefano Lupasco, que é um físico romeno, certo? E os níveis de realidade, ele vai referenciar muito o Heisenberg, alemão. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais, mas eu acho que tá bom começar pelo Basarab Nicolescu. E a lógica do terceiro incluído, desculpa, a complexidade, a grande pessoa que fala sobre a complexidade e quem se referencia muito à complexidade e que também está nas discussões sobre transdisciplinaridade, nos eventos e assina os documentos todos, Edgar Morin, francês,
eu gosto muito do olhar das provocações do Morin. Às vezes eu leio uma coisa do Morin e aquilo me causa um encantamento enorme, eu fico tomado por aquilo e no segundo momento eu vou ler aquilo de novo e penso, não tem nada aqui, aquilo me provoca. Então, assim, eu gosto muito desses textos que são vivos para mim. Então, o texto do Morin, ele me provoca coisas muito diferentes conforme o momento que eu tô. Uma vez eu li o Introdução ao Pensamento Complexo, do Morin, e eu achei aquilo uma obra fundamental para qualquer coisa. Fundamental, fundamental. E é onde ele fala bastante sobre complexidade. E se vocês forem ler, eu sugiro que vocês leiam a tradução da editora Sulina, certo? Porque no Brasil circula uma tradução para o português de Portugal, acho que é da editora Piaget. Não fica tão bem para a gente, não é? Pelo menos eu acho que o movimento não fica... A tradução da Sulina ficou um pouco melhor, na minha opinião, certo? Mas eu li aquilo e pensei... Aí eu fui ler num segundo momento, que eu estava tão apaixonado, tinha falado tantas vezes daquilo, eu fui ler num segundo momento e pensei, meu Deus... Sabe quando tu recomenda um filme para alguém e o filme nem é aquilo tudo? E aí depois eu li de novo e aquilo voltou. Então, assim, o texto do Morin, para mim, ele é muito vivo. Eu sei que o Morin, ele passou por sérios problemas na academia. Eu sei que as pessoas... E eu penso que... Essa opinião é minha, certo? Pode colocar a culpa em mim sobre essa opinião. Eu penso que o discurso do Morin foi tão esvaziado, ele foi tão replicado e as pessoas replicando, virou um telefone sem fio, que o que chegou lá na frente, que nem a física quântica, chegou um arremedo da primeira coisa lá, certo? Ou as pessoas liam, sei lá, uma frase do Morin lá, dos 7 saberes necessários lá, ou sei lá, do Cabeça Bem Feita, e aí saíam replicando aquela frase e a frase fora do contexto não tinha muito sentido. Eu gosto muito do Morin, e quando ele escreve sobre complexidade, ele fala, e eu acho que fica muito bonito como ele traz, ele diz que complexidade tem a ver com complexos, tem a ver com tecido tem a ver com trama. E aí eu gosto de abrir um pouco mais isso e de pensar que tem a ver com a complexidade indica as infinitas teias infinitas. Não são as inúmeras, não são as milhares, são as infinitas teias que compõem a urdidura de um tecido que informa alguma coisa, de uma tapeçaria. Então, quando tu olha aquela tapeçaria e tu diz, aquilo está composto por infinitos fios. E para mim é fundamental pensar em infinito. É fundamental pensar no mais grande que eu consigo pensar. No infinitamente mais grande. Certo? E é esse o termo mesmo que eu quero trazer. Quando eu chegar no limiar, eu não consigo pensar tão grande. Tem que empurrar isso mais, porque a partir daí falta muito ainda, certo? Então, assim, isso é a complexidade, e isso envolve todos os fenômenos. Quando eu pensar um fenômeno, ensino da dança, e quando alguém diz assim, o ensino da dança é isso, eu chego a me arrepiar, porque claro que a gente precisa de conceitos, e claro que a gente precisa falar sobre isso, é evidente que a gente precisa de chão, a gente precisa de uma árvore com um caule, uma raiz e algumas folhas, para depois a gente olhar para aquilo com outras perspectivas, que estão sempre ali, as perspectivas estão ali. Então a complexidade ela está ali. Ela não é um favor a gente dizer, olha, isto é complexo. Não é um favor nenhum. Isso é só eu me dar conta de que é ou de que não é, porque a complexidade ela é inerente aos fenômenos. Então, mas o que... Tá, Jair, mas tu não ajuda. Quando tu fala no ensino da dança e tu diz que, bom, é praticamente impossível dar conta do ensino da dança, enfim, sei lá, num artigo, numa frase ou numa coisa, então a gente tá perdido. Claro que não. É justo essa sensação de que o ensino da dança é uma coisa que tende ao infinito,
essa sensação que nos povoa, que nos assombra, que entra pelo nosso nariz sem que a gente convide ela, que sai pelo ouvido, que está nos nossos poros, que está em algum lugar escondido na gente, essa sensação, ela é fundamental. De entender que é infinito e que a gente está sim falando de uma coisa que é infinita. E por quê? Porque a gente precisa tornar aquilo comunicável, porque a gente precisa testemunhar aquilo. Quando eu vou dançar um negócio, pai, eu estou sentindo um negócio e eu não consigo falar sobre isso, eu vou dançar sobre isso, porque eu acho que dançando eu vou conseguir contar um pouco daquilo, sobre essa coisa. Talvez outras coisas eu vou falar e vou contar muito melhor falando do que dançando, mas eu preciso dançar. E igual, eu estou dançando coisa infinita, essa dança vai tocar infinitamente. O meu texto também vai, por mais prosaico que seja. Quando eu trago, quando o Mohan vai falar que, enfim, tem a ver com a trama de um tecido, e quando eu falar trama de um tecido, vocês vão significar infinitas possibilidades de trama de tecido na cabeça de vocês. Tem tecido cru, tem tecido vermelho, azul, com tramas diferentes, trama, porque eu vi o símbolo da justa trama, ao merchan aí, que é uns caras que o símbolo deles é uma traminha, e aquilo me leva a uma coisa, porque o paralelo também tem um símbolo que é uma trama, claro, isso sim, é evidente que é multifatorial, é óbvio. Mas a complexidade aponta para muito mais do que multifatorial. Multi me dá a ideia de que são muitos. Eu gosto da ideia de que é infinito. E eu gosto de como as tradições às vezes se referem. Quando numa tradição alguém vai dizer isso é comparável ao número de estrelas do céu. Isso para mim, aí isso é ciência. Como não? Isso é ciência e sempre foi. E quando vocês olham um instrumento, sei lá, que o Galileu fez para olhar e se localizar pelas estrelas e coisa, poderia ser um pedaço de pau com um buraco no meio dentro de um outro pedaço. Não é! É uma obra de arte. Não é só um pedaço de pau com um buraco no meio, porque aquilo ali informa para muito mais. Aquilo ali informa, e a relação que se tem com aquele instrumento, e eu estou pegando só um instrumento, ela é de uma ordem, de uma profundidade infinita. O artesão, a relação do artesão com aquilo. Eu estava lendo um livro que chama O Artífice, cruz que é difícil de dizer, O Artífice, do Sennett. E em algum momento ele está descrevendo que uma cidade foi feita lá, enfim, com softwares, e o software hoje de arquitetura, enfim, o software de arquitetura hoje faz uma parede com tijolo que nem essa, muito melhor do que qualquer mão, com a precisão do tamanho do tijolo, enfim. Só que, quando o arquiteto desenha tijolo por tijolo na planta, e isso às vezes é impossível, né? E vocês já ouviram eu dar esse exemplo, provavelmente. Ele está se relacionando com absolutamente cada tijolo daquela planta. Ele está se esfregando naquele negócio de uma maneira muito intensa. Diferente de pedir uma parede de tijolo, sei lá, no software que ele usa. Certo? Claro que dá para se relacionar de maneira muito intensa, inclusive com o software. Eu, por exemplo, quando eu vou preparar as disciplinas, vocês já sabem disso e eu falo publicamente porque eu acho que isso tem a ver com o ato de ensino, eu fico buscando uma imagem para botar lá no Moodle da disciplina, no não sei o quê. E às vezes eu passo dias, horas, muitas horas do dia, 4, 5, 6 horas procurando uma imagem. Horas que às vezes eu não tenho. Eu tinha que estar no Moodle, alimentando o Moodle. Mas procurar imagem para mim é construir a disciplina. Empreender 5 horas buscando uma imagem é construir a disciplina. Assim como postar as palavras no Moodle lá, as tarefas, o não sei o que, e saber como é que abre o Moodle, da mesma maneira. Certo? Eu estou me relacionando profundamente com aquilo. Então a complexidade tem a ver com isso, com entender a teia infinita que compõe cada fenômeno, certo? Então, quando a gente vai olhar para um fenômeno, por exemplo,
É muito fácil resolver a pandemia. É só distanciamento e máscara. E aí, bom, enfim, não é muito... Porque o problema é complexo, porque tem uma teia de relação infinita nisso, que está muito além do que a gente pode ser consciente de que é consciente, certo? Tá além, não está além do que eu sou consciente, está além do que eu nem sei que eu não sou consciente, certo? Gosto muito dessa imagem também. Me coloca num lugar bem pequenininho. E esse lugar, para mim, ele é muito saudável. Quando as pessoas lá diziam, as pessoas que eu olhava lá na frente, professor Mauro, professora Mônica Dantas, foi minha professora na graduação também, ela era bem novinha, eu era mais novinho ainda, hoje ela é só nova, ela não é bem novinha, e eu também sou só novo, mas a professora Mônica falava de algumas coisas lá, e eu ficava olhando lá na frente, nossa, tinha coisa que eu nem sabia, que eu não conseguia entender, mas é aquela coisa, eu quero só ouvir, eu quero só ficar vendo. E quando as pessoas diziam assim, quanto mais eu ando, mais eu sei que eu não sei, eu achava aquilo, olha, eles estão querendo dizer para mim que sou sei lá, um pobre coitado, que estou começando a história, calma, fica tranquilo. Hoje eu estou percebendo que não, que é isso mesmo, que cada vez que eu estudo mais, eu sei menos. E essa sensação, ela é horrorosa, ela é terrível, ela é angustiante, ela é sufocante. Ao mesmo tempo, ela é um alívio. Ao mesmo tempo, ela me dá a ideia de que sim, é isso, é infinito, são infinitas possibilidades. Olha lá, a primeira vez que eu olho para o chat está a professora Mônica dizendo que nós éramos bem jovenzinhos. Sim, éramos sim, professora Mônica. E hoje nós somos só jovenzinhos. É que a professora Mônica começou a dar aula muito cedo e eu entrei muito tarde, por isso a nossa idade está muito próxima, assim, então, enfim. Gente, eu sei que eu me empolguei, enfim, então eu só vou voltar um pouquinho só para as coisas tentarem, enfim, eu falei sobre os 3 axiomas, a lógica do terceiro incluído os níveis de realidade e a complexidade. Antes disso eu falei rigor, abertura e tolerância. Eu só estou juntando esse monte de coisa que eu tirei para cima. E antes disso eu falei sobre o termo que tem a ver com o que está entre a lei, entre a lei através das disciplinas. Certo? Só temos 20 minutos. Parei. Não, eu estava pensando que o Jair, ele está... entusiasmado, né, usando a palavra, ele foi progredindo e se entusiasmando com o tema, mas eu penso que também a gente poderia usar esses nossos últimos 20 minutos para trocar, né? Eu acho que teve várias provocações durante esse tempo que nós tivemos aqui. Primeiro com aquele exercício, né, que eu acho que o primeiro exercício de apreciação, ele tem muita relação com tudo que o Jair vem falando, né, da própria questão do entre, do através e do além, né, porque a gente consegue ver essa transformação naquela imagem. O Kelvin fez um comentário logo depois do exercício de apreciação, falando que ele consegue ver como se fossem flocos de neve, né, o micro que se repete no macro. E eu achei essa fala do Kelvin, eu achei muito bacana de trazer aqui, porque é isso mesmo, né? E por isso que tem essa relação que o Jair falou, né? Que a disciplina, ela está presente, mas ela também, ela vai estar como essa visão do micro que se expande para o macro, né? Então, são provocações. E eu acho que os pilares também, que é importante a gente repetir, né? O rigor, a abertura e a tolerância, né? São formas que a gente vai conduzir, que vai olhar para esse fenômeno que é a produção do conhecimento. Então, teve mais uma pergunta que eu acho que o Jair também acabou, de uma certa forma, comentando, né? Que foi como que foi feita, acho que foi pela Andrea,
Como aplicar a transdisciplinaridade na proposta pedagógica na sistematização dos meios eletrônicos, aulas virtuais, considerando que ela implica em sensorialidade, resgate de delicadezas e encantos na aprendizagem. Eu acho que essa pergunta, ela já foi respondida, né, de uma certa forma, quando o Jair fala sobre a questão da imagem, que ele fica 4 horas buscando uma imagem, que essa imagem faz parte da construção desse conhecimento, da organização desse campo, né, de ação. Então, eu só queria fazer esse primeiro momento aqui de provocação, para escutar vocês também. Acho que seria bacana quem tiver a fim de participar falando, né, fazendo um comentário, fazendo alguma relação com a imagem, com a fala, com a experiência, o que vocês foram provocados a pensar, se alguém quiser compartilhar conosco. Nós temos aqui um comentário do Pedro também. Achei muito pertinente o dia em que o sol entre peixes, o Jair falar sobre... entra em peixes, o Jair falar sobre a complexidade da realidade, pois o arquétipo pisciniano compreende o todo, o visível, o invisível, o consciente e o inconsciente. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, bem rápido. Vou deixar tu falar, Jair, e vou pedir para o pessoal para se inscrever aqui no bate-papo, quem quiser fazer um comentário, e aí, enquanto isso, a gente vai escutando, então, o Jair. Eu estou desenhando uma coisa aqui. Se a gente pensar no símbolo de peixes, como esse, vocês vão me ouvir falar outros movimentos sobre isso. Certo? E pensar como isso aqui como 2 êmbolos, certo? Como um círculo aqui e um círculo aqui. A gente está vendo... Perfeito, Ana Maria, genial, era isso que eu queria. O diabolô. Por que esse negócio chama diabolô, né? Porque ele é diabólico. Porque ele tem 2 êmbolos que estão em oposição. Melhor timing impossível. Porque ele tem 2 êmbolos em oposição. O contrário disso é simbólico, certo? Que seria isso, certo? E esse trait d'union, o tracinho de ligação, fica feio isso, né? Trait d'union, né? Isso que está no meio do símbolo de peixes, muito grato, Pedro, pela tua colocação. Ele fala desse arquétipo que consegue conectar 2 realidades que aparentemente não conversam. Então, ele liga essas 2 realidades que não conversam uma com a outra. E aí, por quê? Porque olha de um outro nível de realidade. Perfeito, obrigado. Só mais uma coisa, Kelvin, a imagem que me veio foi de uma coisa que depois tu procura lá, chama Pérolas de Indra. As pérolas de Indra são pérolas que são arranjadas, olha que símbolo lindo, que são arranjadas de uma maneira que em cada pérola está refletida todas as outras. Fiquei quieto. Alguém gostaria de comentar, fazer algum comentário mesmo sobre o que foi falado até aqui? Alguma pergunta? Nós estamos nos últimos 15 minutos, por isso que o tempo voa. Vou falar um pouquinho, então, Rubi, sobre a pergunta da André, especificamente. Ou pelo que eu entendi da pergunta da André, que tem a ver com as questões dos meios digitais e dessa distância que a gente está, e o intermédio da máquina, e como ficam essas coisas. Muito meu, tá, Andréia? Meu, pessoal, muito particular, tá? Eu penso que a pandemia e estarmos isolados, estarmos trabalhando pela via remota, nos abriu algumas possibilidades muito importantes de ferramentas pela via remota. Porém, para mim, ficou a certeza, e a certeza para mim é sempre transitória, mas ficou a certeza de que o contato humano, sem o intermédio nenhum, direto, ele é imprescindível. A gente precisa desse contato humano. E na relação de ensino, como, enfim, o que foi levantado, é fundamental, na minha perspectiva, o contato humano.
É evidente que outras vias existem, enfim, mas é por isso que eu disse, essa é a minha perspectiva, certo? Talvez uma perspectiva de quem não tem competência para gerir de outra maneira, mas eu me sinto incompetente sem o contato humano. Eu vou fazer um comentário enquanto o pessoal pode ir pensando aí. É interessante pensar como a dança, como o amor, o conceito de tempo, o conceito de espaço e o conceito não, né? Os conceitos, as noções, né, de tempo, as noções de espaço e de poética e de amor estão presentes no campo da dança, né, no nosso fazer artístico. E eu achei interessante essa relação, fazer essa relação com esses temas, pensando também esses fios, né, que essa provocação de pensar em infinitos fios que estão ali, trazendo essa complexidade, né, tecendo esse tecido que também é feito não só de uma lógica disciplinar, mas que também é atravessada, né, que ela é enredada por essas grandes noções que a gente vem propondo aqui a pensar junto com vocês, né, esse tema que é a questão da produção do conhecimento por essa via da complexidade, desse pensamento que vai além, né? Buscando sempre outras formas, e isso nos deixa vivo, né? Nos coloca sempre em movimento, em ação, porque quando a gente não consegue fechar, né? Quando a coisa não tem finitude, ela está sempre nos provocando movimento, então está nos fazendo dançar, né? De uma certa forma, ela produz uma dança em nós. Então, isso eu achei bem bacana, assim, de pensar essas provocações. O pessoal tá tímido, Jair, eu acho que... Sim, vamos lá. Ó, eu vou fazer uma ameaça. Se vocês não falarem, eu falo. Aí sempre dá certo, sempre alguém fala. Ó, tem mais um comentário aqui. Caroline, tu queres falar ou tu queres que eu leia? Quer que eu leia? Tá. Então, a Caroline, ela coloca aqui, para mim, me tocou bastante as raízes da árvore, porque as raízes podem, possibilidades, simbolizar presenças, pertencimento, pé no chão, mas no sentido de imobilidade e, sim, no sentido de sentir, de perceber o que nos atravessa, nos entra. Bah, viagens? Não são viagens, são possibilidades, né? Cada vez mais que o tempo é tão mais que contar calendário, horas, mas sim uma forma de também de sentir como a gente se percebe nos tempos. Uau! Mas não no sentido de imobilidade. Perfeito. Sim, e cada símbolo que a gente levanta, e os símbolos mais potentes, eles provocam isso. Ele provoca um polo e provoca o outro polo. Eu gosto muito de estudar a mitologia a partir daí. Eu adoro a mitologia dos orixás, que na mitologia dos orixás isso chega a ser didático, certo? De como uma coisa, vou chamar de coisa, tá? Ela pode ser aquilo que me empurra para frente ou pode ser aquilo que me puxa para trás. Talvez eu vou dar esse exemplo para falar mais rápido. Então, sim, o professor Mauro me ensinou um dia que a cabeça nas nuvens e os pés no chão. E isso, para mim, me ajudou bastante. E eu sei que nessa fala dele está implícito que, às vezes, é os pés nas nuvens e a cabeça no chão. E, às vezes, os pés estão na cabeça. Enfim, mas o que importa é esse... E é isso que... Genial. Adoro esse curso também. Alguém disse ali, eu sou apaixonado por esse curso. Um dia eu não vou me formar, tá? Eu vou ficar prorrogando minha formatura. Jair, eu acho que então nós vamos encerrar. Tu faz um comentário final, depois eu
vou falar um pouco sobre o evento da próxima semana, e aí nós encerramos. Não sei se alguém mais gostaria de fazer alguma... Ruby, eu gostaria de falar em nome de nós, professores e professoras do curso. Que bacana que está sendo o evento, que bom que foi essa fala do Jair, que leva a tanta reflexão, a tanta coisa. Acho que vai ser bem bacana ficar pensando até os próximos dias, a gente ficar também elaborando, né? Gostei muito, acho que vai ser bem importante para nós todos, até mesmo esse encontro, assim, da gente se olhar, da gente estar aqui. Foi muito bacana, acho que vai ser muito legal para os nossos alunos também. Obrigada. Obrigado, Lisete. Sim, a ideia é essa, né? Que nós, que esses encontros possam nos levem para outros lugares, né? E aumente um pouco esse campo, né? De ação. Bom, Jair, então, para finalizar, um fechamento, Quero agradecer. Eu quero fazer uma crítica à organização do evento. É pouco tempo para falar. Então, dizer para os organizadores do evento que é pouco tempo para falar. Depois eu mando uma mensagem para mim também. Porque é apaixonante, né? Mas que bom, eu gosto dessa sensação de que poderia ter sido mais. A gente, é isso. É dessa ordem essas coisas que a gente está falando. Só, de novo, destacar a ideia do rigor, principalmente do rigor e da abertura, certo? Porque às vezes parece que a abertura elimina o rigor, muito pelo contrário. E principalmente para quem tem esse zelo pela coisa feita. O rigor é muito maior, às vezes até o rigor atrapalha um pouco a abertura, certo? Então, dancemos com isso, da forma mais harmônica possível. Agradecer muito, muito a presença de todos. Para mim, é uma gratidão por tudo, por existir, por tudo. E sempre que eu penso em agradecer, eu me lembro da complexidade, porque para mim agradecer deveria ser verbo intransitivo, né? Agradecer, em algum lugar eu escrevi sobre isso, não sei se foi na minha tese, em algum lugar. Agradecer, verbo, agradece, ponto. Porque a partir do momento que eu agradeço a alguém, outro alguém que eu nem sei que ajudou, sei lá, alguém que construiu esse notebook aqui, alguém que está garantindo que tem energia elétrica aqui, o Francisco que não fez um griteiro aqui no meio da minha fala, vai faltar. Então, assim, quando agradecer, lato sensu, talvez seja isso. Então, gratidão. Vamos seguir, semana que vem tem mais. Semana que vem... Peraí que tem alguma coisa aqui na fala, aqui logo acima. Eu posso encerrar, então? Pode. Tá bom. Então, eu quero agradecer ao Jair pela apresentação, né, pelas provocações, agradecer a presença de vocês também, e convidá-los para a próxima semana, no dia 25, 14 horas, via YouTube do curso de dança, né, pelo canal do YouTube. Nós vamos fazer, então, com os nossos convidados especiais, que nós temos muita admiração, que é a professora Mônica Dantas, que vai trabalhar com o discurso pela produção artística, pela dança, sobre corpo e amor, e o Renato Nogueira, que também vai comunicar, né, fazer uma comunicação sobre corpo e amor pela via do discurso narrativo. Então, são pessoas que nós admiramos muito e que nós temos certeza que vão contribuir muito com essas provocações que nós estamos aí lançando nessa perspectiva da transdisciplinaridade, né? Pensar corpo e amor é uma grande provocação no nosso tempo, no nosso momento que nós vivemos hoje. Então, eu convido vocês para estarem conosco na próxima semana, às 14 horas, lá pelo canal do YouTube do curso de dança. Eu vou agora colocar na galeria aqui para nós, para nós nos despedirmos. Então, acho que é isso. Laura e Jair querem dar mais... Daniel, a gente fala sobre o diabólico.
Falemos, provoca aí numa das disciplinas que eu acho que faz sentido. Falaremos sobre o simbólico e o diabólico. Certo? Então, tá.